O escritor vive. Ninguém é escritor das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Quem é poeta sempre. E se vê continuadamente assaltado pela poesia. Assim como o pintor é assediado pelas cores e pelas formas, assim como o músico se sente procurado pelo estranho mundo dos sons, que é o mundo mais estranho das artes, o escritor deve pensar que tudo é argila, com que fará da miserável circunstância de nossa vida alguma coisa que possa aspirar à eternidade. Provocações, ainda aqui com provocações, trazendo todo mundo, mostrando que isso daqui é a arte da democracia, que fala todo mundo o que quiserem, com toda a liberdade, o que é uma coisa rara nesse país. Temos hoje aqui, mais do que a história do teatro, mais do que a história, digamos assim, de todos os momentos de arte que teve São Paulo. 84 anos de idade, 60 de teatro, 40 ensinando História do Teatro na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde é, aliás, mestre e doutor em artes e professor emérito da USP. Crítico, cenógrafo, figurinista, ator e professor. É dessas pessoas que, apesar de tudo isso, como é o Brasil, está fora da assim chamada mídia e de quem, portanto, muito pouca gente ouviu falar, mas os que sabem das coisas ouviram falar. Esse programa vai chamá-lo, ele está aqui, e as 500 ou 600 mil pessoas, ou as 10 ou 12 que nos assistem, poderão conhecer o último meio século da história de nosso teatro, contada por essa testemunha ocular. Ele é Clóvis Garcia. Clóvis Garcia. Comente do alto dos seus 60 anos de teatro esta frase de Louis Jouvet. Nada mais fútil, mais vão, mais falso, nada mais definitivamente necessário que o teatro. Eu começaria pela opinião popular. O povo faz uma distinção entre arte e artesanato, e arte para eles é aquilo que é supérfluo, porque é o decorativo, é o enfeite. O artesanato é o que é útil, utilitário. Então eu diria que o teatro ele é supérfluo como arte. Então por isso é a primeira parte. Mas como ele se baseia no que Evrainov chamava de o instinto dramático, que todo homem tem, todos os povos, em todas as épocas, tiveram teatro. E o teatro não morre, não. Por isso mesmo, porque se baseia na natureza do homem. E por se basear na natureza do homem, ele sobreviveu ao rádio que disseram que ia acabar com o teatro. Ao cinema, acabou o teatro. Não, o teatro não acabou, não. Aí veio televisão, acabou o teatro. Não. Veio o vídeo. Não. Agora tem internet. Não acabou o teatro. Ninguém consegue acabar com o teatro, porque o teatro, como diz Jouvet, é altamente necessário. E principalmente porque somos uma minoria barulhenta. Eles sabem que nós sabemos das coisas. Agora, fundador do Grupo de Teatro Amador, depois da Federação Paulista de Amadores Teatrais, isso há mais de 50 anos. Serviu para alguma coisa, Clóvis? Serviu, sim. Explica. Eu participei, quando eu saí do TBC, que eu era amador, né? Eu fui muito mau ator. Eu fui muito bom cenógrafo, não é modéstia, não. Cenógrafo eu acho que fui bom. Todos sabem disso. Mas ator era muito ruim, né? Então eu deixei de atuar como ator, que o TBC se profissionalizou, e que eu organizei com o Evaristo Ribeiro, hoje já falecido, o Grupo de Teatro Amador de São Paulo. Olha a pretensão. Grupo de Teatro Amador de São Paulo era o título, como se fosse o único, né? Havia, acho que, 30 ou 40 grupos em São Paulo. E tanto é que organizamos uma federação. E nesse grupo nós pudemos revelar alguns nomes de teatro importantes. Ítalo Rossi surgiu nesse grupo. Um dos maiores atores desse país. Ele surgiu no nosso grupo. Nós fizemos uma peça chamada Corda, que foi a estreia dele no teatro. E assim tivemos vários outros que surgiram no nosso grupo, né? E eu acho que deu uma contribuição boa.
E logo a seguir, nos anos 50, nós criamos a Federação Paulista de Teatro Amador. Nós criamos, eu digo nós que eu participei, não foi só eu, evidentemente. Claro. Aliás, quem teve uma grande atuação aí foi Osmar Cruz, foi Coelho Neto, vários outros participantes no movimento amador da época. E a criação disso permitiu fazer o primeiro festival paulista de teatro amador, onde quem se destaca, Jean Francesco Guarnieri. Olha aí. E olha, é um nome que depois... E nesse grupo deles, que era o grupo paulista, Teatro Paulista Estudante, tinha Vianinha, Jean Francesco Guarnieri, esse pessoal todo, que depois, Formou no Arena, Arena, deu aquela... junto com o Bualk, que veio dos Estados Unidos, deu aquele empurrão na Arena. A descoberta do teatro brasileiro. E que surgiu o famoso seminário de dramaturgia. Exatamente. Né? Teatro? Não, sinceramente nunca me atraiu teatro. Não, eu sempre passo por aqui, mas não frequento, não. Porque não faz meu gosto, né, não. Mas é o que eu tô falando, é um pouco relaxo, né? Você descuida, você se preocupa muito com trabalho, às vezes trabalho, e esquece um pouco do lazer, da cultura, que é bastante importante. Se você vai num banco hoje e num balcão, você é atendido por alguém, com certeza você não sai comentando essa situação. Quando você assiste um filme, uma peça de teatro, isso pode marcar você. E você pode usar isso ao longo da vida. Você ajudou a fundar a Revista Teatro Brasileiro em 1955. Essa revista deu certo? Não deu como nada dá em imprensa assim, muito especializada no Brasil. Notou que não temos uma imprensa de arte, especializada em arte, que tenha continuidade. Né? Agora, essa revista... Teve 8 números. 5. 8. Eu me lembro que eu escrevia de Porto Alegre para a revista, em 55, mas eu me lembro que são 5 números. 8 números. Me faltam 3. Você roube 3 para mim, que eu sou a favor do roubo cultural. Infelizmente, eu só tenho um exemplar de cada um. Eu só tenho 5, vou tirar xerox dessas últimas 3. Hoje você se aventuraria a fundar algo parecido? Olha, eu estou sempre fundando alguma coisa nova, viu? A gente está sempre procurando fundar alguma coisa nova. A gente não pode parar, não. Claro. A gente arrisca. E se der certo, ótimo. Se não der certo, valeu a iniciativa, valeu o risco. Bom, agora, você falou que você não era bom ator, mas tantos não bons atores continuam no teatro. Bom, tudo bem. Não, crítico de teatro. É o seguinte, eu experimentei tudo de teatro. Também, não sei se você sabe, eu também fui diretor. Eu dirigi umas peças. Vamos falar sobre um grupo isso. operário lá do Ipiranga, etc. Estudantes. Mas também não sou diretor. Eu sou capaz de criticar um espetáculo, saber se o diretor realizou bem a proposta do espetáculo. Agora, não sou capaz de ler um texto e imaginá-lo encenado. Agora, você foi crítico de teatro da revista O Cruzeiro, nos jornais de Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Jornal A Nação. Jornal A Nação. Por que você parou de fazer crítica? Porque tiraram todo o espaço. Eu estava no Estado de São Paulo e recebi um recado que de 80 linhas eu devia só escrever 60. Aí recebi um recado que de 60 eu devia escrever 40. Aí eu recebi um recado que eu devia escrever 25. Eu disse, eu não escrevo telegramas, que 25 linhas de uma crítica. Se você falar bem, ainda é fácil, mas você tem que ir ao fazer fundo alguma das resposta, coisas. Tem que justificar. Você tem que justificar, você não pode falar mal sem justificar. Né? Fica a revistinha vulgar, né? Eu sou vendaval, brisa, que à mercê da vida às vezes sou conforto, às vezes incômodo, às vezes paz, mas às vezes o caos. Eu, o vento, que sou incolor e frio, sou calor e sangue, que à mercê da vida às vezes sou dor, às vezes rotina, às vezes sou morte, às vezes vida. Um pouco de história. Qual a relação do Estado Novo com o teatro brasileiro? Estado Novo, Getúlio. Isso. A relação dele foi principalmente com o teatro de revista. O teatro de revista, ele tinha uma grande popularidade, foi um grande momento do nosso teatro,
Virginia Lane. E muitas mais, né? E Walter Pinto, com aquelas suas últimas montagens, foi o final. Se eu disser que eu assisti um espetáculo no Santana, eu tinha 17 anos, mas eu consegui uma carteirinha da polícia que eu entrava com menor de idade para assistir revista. O Getúlio deu uma grande possibilidade para o Mas teatro. ele aproveitou o teatro de revista. Então ele convidava os artistas de revista e iam ao Palácio Catete à noite e ficavam lá conversando, bebendo, etc. Ele convidava. E como aquele Dias... Ele comia todas, não? Aquele Pedro Dias, não sei se sabe, possivelmente. O Pedro Dias fazia o papel do Getúlio na revista. E fazia muito bem. Ele tinha uma semelhança física muito grande e fazia muito bem o tipo. O Getúlio adorava ver isso, saber isso, porque isso popularizava ele. Mesmo quando parecia uma crítica a ele, estava popularizando. Era ele. Agora, me diga uma coisa. Vamos ver, vamos se aproveitar bastante aqui, nos provocando. Anos 50, 60. TBC, Teatro Oficina, Teatro de Arena, Grupo Decisão. Conte aos jovens que veem esse programa as diferenças entre esses grupos. Diríamos, o TBC, que foi um grande marco na história do teatro brasileiro, ele era um representante do teatro, vamos chamar, eu não vou usar o termo teatrão porque eu acho pejorativo, o teatro clássico, vamos dizer assim. Um teatro bem feito, um teatro com grandes textos da dramaturgia nacional e internacional, com a grande figura do diretor, que até então no teatro brasileiro, o diretor era um mero ensaiador, eu chamava até de inspetor de trânsito. Quer dizer, você para a direita, você para a esquerda, para não se encontrarem em cena. Não havia uma visão estética. Posso contar uma historinha que eu acho que todo mundo conhece, mas não sei que conta, é uma oportunidade. Conta. Do Leopoldo Frois. Conta. Conhece a história dele, como é que ele dirigia o espetáculo? Conta. Ele sentava-se no centro, ele sempre tinha o papel principal, ele sentava-se no centro do palco e dizia, você para a direita, você direita alta, esquerda baixa, alta, esquerda... aqueles termos que se usavam, né? A divisão do palco. Direita e quem alta, o teatro direita europeu ainda baixa. usa, né? Centro-esquerda, centro-direita. E dizia, você para lá, você para cá, ele não saía do lugar dele, não, sentado. Aí chegava os atores mais bem vestidos da história do teatro. Aí ele começava a estreia, tinha a primeira sessão. Ele vinha jovem, de terno branco, palheta, que até usava palheta, bengala, e os atores não sabiam por onde ele ia entrar, nem onde ele ia ficar. Então cada um obedecia às marcações, porque sabia que ele não entraria nessas marcações. E ele era sensacional, né? Aí chegava a segunda sessão, ele ia para o camarim, se fechava lá e disse, podem começar. O pessoal não sabia como é que ele ia entrar. Ele entrava de velho, careca, com a bengalinha. O mesmo personagem, o mesmo papel. É uma delícia isso. Eu adoro essas coisas. Essa irresponsabilidade dá ao ator Isso é comédia dell'arte, gente. Esse é o mundo, né? Comédia dell'arte que foi um grande movimento que até hoje está aí. Você falou então um pouquinho da nova estética do teatro brasileiro com o TBC. TBC. Fala dos outros. Nos trouxe a função do diretor, Charles, a montagem, Bisque, a cenografia adequada ao espetáculo, e não mais aquele gabinete que descia. Desce um gabinete. Claro. Né? E isso o TBC nos trouxe e nos deu. O Arena nos trouxe a linguagem brasileira, que aliás foi a pesquisa dela, do Arena. A pesquisa do Seminário de Dramaturgia. Pesquisar uma linguagem brasileira. Como é que o ator brasileiro deve representar? Qual é a linguagem, não só linguagem verbal, linguagem gestual, linguagem de movimento. Aí já é Zé Renato, Boal... Zé Renato é o fundador do teatro. Exatamente. Aliás, está hoje com um teatro, sabe, evidente. Mas muita gente talvez não saiba que eles não usam black tie, não é do Seminário de Dramaturgia anterior. Aliás, foi um dos incentivos ao Seminário de Dramaturgia. O Zé Renato está para fechar a Arena por dívidas, e aí um dos atores, o Geo Francisco Anelli, só tem uma peça. Você não quer experimentar? Já que vai com a Lélia Abramo. Lélia Abramo. Fazia a Romana. Romana maravilhosa. Que inesquecível, não? Inesquecível. E aí ela fez, eles usam black tie e salvou a Arena.
E aí que eles viram, temática brasileira. Como os interessa. Ossos do Barão salvou o TBC. Os Ossos do Barão. Que estava no varrendo, que não tinha dinheiro para ter um varredor lá na frente. Agora, aí veio o golpe militar. Não, e faltou oficina. Faltou oficina, perdão. Oficina nos deu uma variedade de experiências. Brecht, oficina que nos trouxe. Não, o Brecht... Eles trouxeram inicialmente Stanislavski, quando eu dirigi lá foi o Brecht. Aí com o Brecht lá eles me odiaram, depois eles pegaram o Brecht. O Stanislavski veio antes, sim. Veio antes. Os Pequenos Burgueses foi numa linha de Stanislavskiana, né? Espetáculo. Lembra do espetáculo? Fantástico, fantástico. Tinha o Eugênio Cusi, que era discípulo de Stanislavski. Era discípulo, então ele trouxe toda essa linha. Dos melhores e depois, outras experiências. Só o fato de ter trazido para o palco, pela primeira vez, uma peça procedente do modernismo brasileiro, que é o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, só isso já daria a oficina, fora o que ele vem fazendo até hoje. Né? Hoje o Zé Celso foi ovacionado em Berlim, vai para o Festival de Moscou. Com todo esse ciclo fantástico, épico, que é épico esse, dos sertões. Né? É fantástico. Bom, veio o golpe militar. E aí? Aí foi um grande problema. Primeiro porque censura. Censura, felizmente, é burra. Toda censura é burra. Então era possível a gente... E nós, críticos, nesse momento, tivemos que fazer uma coisa, autocrítica, para não dedar a peça. Eu nunca me esqueço que eu escrevia sobre Morte Sem Sepultura, direção do Fernando Peixoto, que é do Sartre. Eu escrevi 2 trechos da crítica sobre o problema de repressão, de prisão, de tortura. Mas não podia dizer que era referente ao Brasil. Não podia dizer isso, porque se eu dissesse isso, ia um coronelzinho qualquer lá assistir e fechava o espetáculo. A censura não percebeu isso. Então a gente só disse, olha, isso existe. Eu fechei essa parte dizendo assim, isso existe, infelizmente, em muitos países ainda. Porque aquilo se passava na ocupação nazista da França. Né? A peça se passa na ocupação nazista. Mas então, com isso, a gente conseguia driblar a censura e a gente tinha que fazer autocensura na crítica para não denunciar o espetáculo, não dedar o espetáculo. Eu sofri um pouquinho demais, né? Aquela censura, inclusive quando eu não sei se você chegou a assistir, eu fiz Electra com a Glauci Rocha, a Margarida Rey, Carlos Miranda, aquele mundo dizendo, a censura foi lá para prender o Sófocles, o autor. Entende? Quer dizer, uma loucura. Existem vários. Fala sobre o Teatro do Brasil de hoje. Olha, é muito difícil falar, porque o Teatro do Brasil hoje tem a grande riqueza dos vários caminhos. Hoje você encontra um teatro TBC, se quiser. Você encontra hoje um teatro Arena, se quiser. Encontra um teatro, além do próprio Oficina, um teatro Oficina, se quiser. E você encontra um teatro Comédia dell'arte, se quiser. E um teatro circense, os Parlapatões, por exemplo, né? O Naldo Ícaros, né? Um teatro circense, que o nosso circo-teatro foi também um grande momento. Claro. E que, infelizmente, não foi estudado suficientemente, né? Ainda existe, né? Mas hoje com mais pobreza. Mas eu acho que, assim, as pessoas não vão ao teatro porque o teatro está muito caro, entendeu? Não é acessível. E a gente está correndo o risco do cinema ficar dessa forma também. Considerando o preço dos ingressos, o teatro é uma arte para o povo? Algumas vezes porque alguns ingressos são baratos, viu? Tem lugar. Se a gente pensar o quanto o povo paga pelo futebol, então a gente já tem que achar incrível, que o teatro é barato, viu? Porque muito teatro o preço não é nem do futebol. Agora, o que falta ao teatro é o que dizia o Pierre-Aimé Touchard, que é conhecer as regras do jogo. Como nós não temos ensino de teatro no nosso ensino fundamental, nem no nosso ensino médio, tem leis, etc., algumas experiências, mas não temos permanentemente, como temos na Europa, o público não se forma com conhecimento das regras. Perfeito. Ora, se eu não conheço as regras do jogo de futebol, eu vou lá e digo, que isso? 22 anos correndo atrás de uma bola, não é isso? A mesma coisa o teatro, se eu não conheço as regras do jogo,
Como é que eu posso aproveitar o teatro? E é tão fácil aprender as E é tão regras, o fácil teatro é tão isso. claro. E é tão fácil por isso no colégio, por isso no ensino fundamental. País, hein? Que país, hein? Você vai falar com uma criança ou uma pessoa que mora aqui na região dos Jardins. E você vai falar com uma pessoa que mora lá no Capão Redondo. Quem você acha que está indo, que tem capacidade ou condições de ir no teatro? Alguém que mora aqui. O que mora lá não tem condição. Eu acho que, na verdade, é uma coisa que precisa ser, inclusive, mais popularizada. O grande teatro do terceiro milênio vai ser o teatro que eu chamo de espaço inusitado. Vou continuar com o edifício teatral, vai continuar com os grandes espetáculos do edifício teatral, como na Renascença teve. Na Renascença teve comédia dell'arte na rua. E nós vamos ter teatro de rua, teatro de porão, teatro de salas, teatro de clube. Já está tendo, né? Já temos, é isso que eu acho, que é o grande teatro que vai ser o nosso terceiro milênio. Quantos alunos você tem na ECA USP? Com os alunos? Nós temos 15 vagas para a licenciatura, que tem os cursos de direção, interpretação, cenografia e teoria do teatro. E temos mais 10 vagas anuais, né, para a licenciatura, para teatro e educação. Desses 15 atores que entram, desses 15 alunos que entram, no final do ano ficam quantos? Antigamente, posso fazer um pequeno retrospecto? Pode. Antigamente nós não tínhamos uma prova específica no vestibular. Eles entravam no provão de toda a FUVEST, etc. Então ia muita gente lá que eu chamava até de turista teatral. Não tinha nada a ver. Não conseguiram vaga em outro curso, iam para lá. Aí nós tínhamos 15 que entravam e saíam 3, 4. Depois que nós conseguimos ter a prova específica de teatro, nós temos agora toda uma semana de provas. Agora a seleção se faz mais encaminhada para quem gosta de teatro. E com isso nós temos, então, já turmas que se formam, não com os 15, mas 2, 11, 10, 11. Maravilha. Clóvis, agora, use toda a liberdade que você quiser, olhe para aquela câmera e fale tudo que você quiser falar para esses garotos que assistem esse programa. Bom, o que eu posso dizer é que, primeiro, quem gosta de teatro, faça teatro. Enfrenta pai, enfrenta mãe. Espero que não me mande para o juizado de menores, mas enfrente pai, mãe, quem for, e faça teatro. Agora, se não gosta de teatro, se é puro exibicionismo, não vá para o teatro. A gente só faz bem aquilo que a gente gosta. Esse é o conselho que eu dou sempre aos meus alunos e acho que é o conselho que vale para encerrar esse programa. A gente só faz bem aquilo que a gente gosta. Então, se você gosta de teatro, faça teatro. Vamos dar um abraço, que é a única coisa falsa dessa convocatória. Esse programa falso é um abraço. Olha aqui, ó. Eu nunca sei quando as histórias acabam. Por isso sempre eu fico preso entre uma e outra. Ou entre nenhuma e nenhuma outra. Entre um recomeço sem fim e um fim sem término. Talvez por ser mais espectador ou coadjuvante do que protagonista da minha vida, eu tenha essa enfermidade de não dar conta de quando baixa o pano. As luzes apagam, o público sai, os colegas limpam a maquiagem e eu continuo lá, com a fala na cabeça, o texto decorado, orgânico, aguardando a deixa que nunca vem. Eu sempre tive medo das coisas e das pessoas, um pavor e uma falta de fé. Talvez por isso eu tenha criado a minha própria companhia teatral, onde sou diretor, contra a regra, ator, público, enchendo só para mim uma tragicomédia. A realidade me faz tão mal e me deixa tão fraco que eu fico no fundo do palco muitas vezes a sussurrar o texto a mim mesmo. Às vezes eu não ouço, quase sempre não ouço, porque eu sussurro baixo e minha voz é trêmula. O público não entende a peça, logo não aplaude. Eu, furioso, demito a todos. Demito ao autor, ao diretor, aos atores. Eu expulso o público do teatro e ateio fogo a tudo.
E aí dentro, aqui assim, eu fico dentro, fico eu, junto às cortinas, aos holofotes incandescentes, queimando, queimando, queimando.